Olá, eu sou Carlos Gimenez. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Estamos ao vivo na Rádio Idefran. Rádio Idefran é o Amor no Ar. Este é o seu programa Roda Viva do Espiritismo. A opinião na dose certa. São 20 horas e 1 minuto. Estamos ao vivo aqui com o nosso programa de número 2. Esse é o programa de número 2 do Roda Viva do Espiritismo. Hoje receberemos um convidado muito importante para o movimento espírita, um convidado bastante conhecido no meio espírita. E para conversar com ele, tenho o prazer de ter ao meu lado aqui os nossos grandes companheiros, que estão sempre junto aqui conosco na Rádio Idefran. O primeiro deles que nós vamos receber o boa noite é de Mário Arias. Boa noite, Mário. Cosme Massi, e espero que nós tenhamos um programa carregado de luz e de muita doutrina espírita e muito Kardec. Muito bom. Também ao nosso lado, ele que é o presidente do Indefran, do Instituto de Divulgação Espírita de Franco, Fernando Palermo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carlos. Boa noite, ouvintes da Rádio Idefran e também todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Boa noite, Cosme. Já de antemão agradecendo a sua disponibilidade de ser o convidado número 2 do nosso Roda Viva do Espiritismo. É a realização de um projeto e de um sonho, a Rádio Idefran e toda a sua trajetória que se inicia agora, nesses dias que se passam e daqui para frente. Muito obrigado. Muito bem, você está ligado na Rádio Idefran. Rádio Idefran é o Amor no Ar, são 20 horas e 3 minutos. Estamos no programa Roda Viva do Espiritismo e o nosso entrevistado de hoje é doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp, graduado em Física pela UFRJ, foi professor universitário, pró-reitor e diretor de diversas universidades no Brasil, ganhador do Prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática. É criador de tecnologias educacionais, escritor e palestrante da filosofia e ciências espíritas baseado em Allan Kardec há mais de 30 anos. Fundador do IDEAC, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, idealizador da Kardecpedia e também do Kardec Play. Autor de publicações sobre o espiritismo e de livros da filosofia espírita, como A Estrutura Didática de O Livro dos Espíritos. O segundo livro é O Espírito e Matéria, Diálogos Filosóficos sobre as Causas Primeiras. O terceiro livro é Os Espíritos e os Homens, e ele está lançando, vai falar muito com a gente sobre esse livro, que é As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade. Temos a honra e o prazer de conversar com Cosme Massi. Boa noite, Cosme. Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês pela Rádio Idefran. Um prazer sempre poder falar de espiritismo. Um grande abraço a todos e vamos aí para o nosso bate-papo sobre espiritismo. Tá certo. Lembrando que você pode assistir, este programa está sendo veiculado através da Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br ou através do aplicativo que você pode baixar aí no seu celular. Você também pode acompanhar este programa ao vivo através de uma live que nós estamos transmitindo pelo Facebook, lá no @Idefran Livraria Espírita, Facebook/Idefran Livraria Espírita. Ô, Cosme, a primeira pergunta será minha, e eu gostaria de te perguntar o seguinte, você sabe que todos nós temos uma curiosidade muito grande para saber como o outro, né, como o próximo, entrou na doutrina espírita. E a minha pergunta é no sentido de o seguinte, por que hoje, dia 17 de abril, eu estou conversando com o Cosme Massi, um praticante da doutrina espírita, e não estou conversando com o Cosme Massi, o praticante de qualquer outra denominação religiosa? E aproveitando também, já para você discorrer nessa resposta, como que você entrou no movimento espírita? Olha, Carlos, é uma pergunta muito, muito importante. Na verdade, eu comecei, graças a Deus, conheci o espiritismo aos 13 anos de idade, graças ao meu irmão mais velho, que me conduziu para a casa espírita, já que eu não tinha propriamente, não frequentava nenhum templo religioso, embora minha mãe sendo católica, eu acabava não frequentando, e ele nos fez o convite para participarmos da Casa Espírita, o Grupo Espírita Fé e Esperança, na cidade de Três Rios. E a partir daquele momento, quando comecei a conhecer o Espiritismo, me encantei com o pensamento, com a obra de Allan Kardec, e já são aí mais de 40 anos dedicados ao estudo dessa doutrina a partir das obras de Allan Kardec. Então, eu agradeço muito ao meu irmão, Carlos Massi, que foi o responsável por eu estar hoje no Espiritismo.
E costumo dizer que foi importante ter conhecido o Espiritismo e o pensamento de Kardec antes de entrar na universidade para fazer física, porque muitos companheiros que não tinham estudado ainda o pensamento de Kardec, que foram para a universidade, muitos acabaram se tornando materialistas, abandonando o espiritismo. Mas quando eu cheguei na universidade para fazer o curso de física, eu já tinha um bom conhecimento da obra de Kardec e percebi que a ciência mais me ajudava a fortalecer a minha compreensão espírita do que criar objeções ao pensamento de Kardec. E daí foi para o mestrado, doutorado, sempre buscando na ciência apoio para uma compreensão mais profunda da obra e do pensamento de Kardec e dos espíritos. Por isso o espiritismo foi muito importante e continua sendo, eu digo, a ciência, a filosofia mais importante para mim e é que eu dou maior valor, porque eu acho que é a única ciência que responde às questões mais profundas acerca do que nós somos, por que estamos aqui, o que ocorre conosco após a morte do corpo. Então, é uma alegria muito grande, eu agradeço sempre a Deus a oportunidade de ter conhecido o Espiritismo, principalmente baseado no pensamento lúcido e muito bem construído das obras de Allan Kardec. Tá certo. Estamos com várias pessoas do Brasil inteiro, pessoal de Londrina, de Lavras, Curitiba, Rio de Janeiro, São José dos Pinhais, Uberlândia. Lembrando que você pode deixar o seu abraço para o Cosme aqui na plataforma do Facebook. E também você pode mandar o seu WhatsApp para o 16999998279. Repito, 16999998279. São 20 horas e 8 minutos. A próxima pergunta é de Mário Arias. Muito bem, Cosme. É um prazer estar aqui com você, uma alegria poder sempre conversar contigo. E antes de eu fazer a minha pergunta, eu quero contextualizá-la voltando no tempo. Há mais ou menos uns 5 a 6 anos atrás, eu estava um dia na minha casa, no horário de almoço, me lembro até hoje, quando o nosso amigo Adolfo Mendonça, o Adolfinho, então diretor de doutrina da USE de Franca, me ligou e me disse o seguinte: ô Mário, será que no sábado, na sexta-feira, dá para você buscar um palestrante que está vindo de Curitiba? Né? E eu falei, perfeitamente, tranquilamente, vou lá buscar. Né? Viria ele e a esposa. Né? Quem são essas pessoas? Não, chama-se Cosme Massi e a Lilian. Ok, vamos lá buscar o Cosme Massi. Fomos a Ribeirão, tomei uma multa, parei no lugar errado. Né? Até isso fez marcar aquele dia, Cosme. Até a multinha. Mas aí peguei aquele monte de mala que você tem, né, que você carrega, livro, DVD, os cambal, pusemos tudo no carro e viemos embora para Franca. E fomos parar num restaurante japonês. Não vou fazer o merchan aqui não, né, Carlos? Não estou autorizado pelo diretor Fadu. Mas, Cosme, nós ficamos aquele dia umas 3 horas naquele restaurante, meu amigo. E na verdade, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, hoje eu não durmo. E não dormi. E depois, no dia seguinte, nós fomos tomar café na padaria Estrela. Esse eu vou fazer um merchan, que é nosso amigo lá do Allan Kardec, é ou não é, Fernando? Esse aí a gente tem que fazer. Lá no João. Patrocinador do jornal Nova Era também. Exatamente. O nosso amigo João da Padaria Estrela. E conversamos por mais umas 2 horas. Isso você já tinha feito um seminário. E passei mais uma noite sem dormir. No outro dia você fez mais uma palestra e fomos para Ribeirão Preto. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo. A minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele final de semana. Tá? Eu descobri ali naquele momento que mesmo me intitulando espírita por mais de 20 anos, eu não era espírita. Eu era um espiritualista. Eu não conhecia nada da doutrina espírita, eu não conhecia nada de Kardec. E a partir daquele momento, Cosme, eu não passei mais um dia da minha vida sem ler algo de Kardec, sem falar de Kardec, nem um dia. E eu espero que o resto da minha vida eu consiga continuar fazendo isso, para que eu possa lá na frente conhecer um pouquinho mais dessa doutrina. Quis fazer essa introdução para mostrar a luz que você emana com o seu trabalho. E a minha pergunta vai para o seu trabalho no IDEAC. Conta para nós o que é o IDEAC, qual é o projeto que o IDEAC roda hoje e o que você pensa do IDEAC para o futuro. Bom, Mário, primeiramente é uma alegria estarmos aqui conversando. Você que também participa do IDEAC, é membro do IDEAC desde a sua fundação. Esse instituto que foi criado por um grupo de amigos, nós temos hoje, é uma casa espírita sem fins lucrativos,
tem seu conselho, sua diretoria, como toda casa espírita, mas é uma casa espírita que tem por objetivo estatutário divulgar a obra e o pensamento de Kardec, portanto, o espiritismo, para o mundo. A gente é um pouco pretensioso, a gente costuma dizer que a gente não quer apenas divulgar o espiritismo, segundo o pensamento de Kardec, para o Brasil. O Brasil já é um país em que Allan Kardec é muito conhecido, né? Embora precise ainda ser muito estudado, mas ele é muito conhecido. Então, o IDEAC nasceu com esse propósito de levar o espiritismo para o mundo, divulgando as obras e o pensamento de Allan Kardec. Com isso, nós definimos que todos os principais produtos do IDEAC, eles teriam que ser em vários idiomas, eles não podiam ser apenas em língua portuguesa. E o primeiro grande projeto que o IDEAC realizou com a ajuda de várias pessoas, vários diretores, conselheiros, que colaboraram, inclusive, financeiramente, conseguimos lançar a Kardecpédia, né, primeiro no site, que é uma plataforma em que ali nós encontramos todas as 23 obras que Allan Kardec publicou, e colocando ali inicialmente em 4 idiomas, em português, inglês, francês e espanhol. E com uma diferença de que você não apenas ali pode fazer download gratuito das obras de Kardec, mas as obras de Kardec, elas estão relacionadas entre si. Essa foi a contribuição melhor da Kardecpédia, porque ela permite que você estude uma pergunta de O Livro dos Espíritos e a ferramenta, o site ou o aplicativo te remete a outras obras de Allan Kardec que tratam, que ajudam você a entender aquela pergunta de O Livro dos Espíritos. O mesmo vale para uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo ou para um artigo da Revista Espírita. As obras de Allan Kardec são ligadas entre si, de tal maneira que uma obra possa ajudar você a compreender outra obra. Por isso o slogan da Kardecpédia é Kardec explicando Kardec. Então, a Kardecpédia foi o primeiro grande projeto que começou com o site kardecpedia.com.br, depois virou um aplicativo para celular, né? Então, nós temos hoje a Kardecpédia, que pode ser baixado tanto nas lojas da Apple quanto nas lojas do Google, um aplicativo que também reproduz essa estrutura. Lá na Kardecpédia também você tem todos os originais franceses para você baixar das obras de Allan Kardec. Tem também as obras de Allan Kardec em vários idiomas, que a gente tem conseguido no mundo inteiro para poder divulgar para o mundo. Ali tem obras de Kardec em russo, tem obras de Kardec em dinamarquês, em alemão, em vários idiomas. Quando a gente encontra ou quando alguém nos manda obras de Kardec em outros idiomas que possam ser usadas porque estão em domínio público, a gente coloca ali à disposição para que todo mundo possa fazer download, além de estudar as obras ali relacionadas entre si. Então, Kardecpédia, que está aí em 4 idiomas. Esse você perguntou sobre o futuro, o que a gente pensa para o futuro dentro do IDEAC, levar a Kardecpédia a pelo menos os 10 maiores idiomas do planeta. Então, a nossa intenção é ter, além de inglês, português, francês e espanhol, ter as obras de Allan Kardec relacionadas entre si, por exemplo, em mandarim, em russo, em alemão e vários outros idiomas que a gente ainda não tem aqui dentro da Kardecpédia. Então, esse é um projeto futuro. Claro que é um projeto difícil, porque isso depende da tradução dessas obras nesses idiomas. Lembrando que são muitos livros, a tradução para idiomas é um custo muito alto. Então, é um projeto de médio e longo prazo que a gente pede a Deus que nos ajude a realizar, a levar Kardec nos 10 maiores idiomas do planeta dentro da Kardecpédia. O outro projeto que a gente desenvolveu dentro do IDEAC, e eu falo aqui IDEAC, é um grupo de pessoas, não é apenas Cosme, Bassi e Lília, o Mário mesmo faz parte do IDEAC, e vários outros conselheiros. Nós temos o projeto Kardec Play,
que é um aplicativo, vai sair o aplicativo agora, até o final do mês, o aplicativo estará sendo colocado nas lojas da Apple e do Google, já está em homologação, então é bem provável que ele, semana que vem, ele já esteja disponível. Esse aplicativo, aí é Cosme Massi explicando as obras de Allan Kardec em videoaulas explicativas das obras de Allan Kardec. Nós estamos explicando, para dar um exemplo aí, pergunta a pergunta de O Livro dos Espíritos. Então, o objetivo do Kardec Play é ajudar o estudioso a estudar Kardec, ao mesmo tempo que o Kardec Play é uma das fontes de recurso para manter o Instituto, para garantir que o IDEAC possa continuar tocando os seus projetos de levar Kardec para o mundo. A gente precisa de recurso, então a gente usa uma forma que a gente considera ser uma forma muito boa para você adquirir recursos, vendendo um serviço de qualidade, a preço muito barato. Então, vendendo um serviço de qualidade, que são aulas, ao mesmo tempo que esse recurso é utilizado nos diversos projetos do IDEAC. O IDEAC também tem um jornal mensal chamado Kardec News, em que textos de Kardec são disparados em texto com qualidade de formatação para milhares de pessoas no mundo inteiro. Nós temos o Kardec.blog, que é um blog de artigos de pessoas, de amigos, de membros do IDEAC, que escrevem textos e colocam lá no Kardec Blog, para que a gente possa ir discutindo também as obras aí de Allan Kardec. Ali no Kardec Blog nós temos várias sessões, escritores importantes, colocando textos e artigos explicativos do pensamento e da obra de Allan Kardec. Esta foi a opção do IDEAC. Não é que o IDEAC não valoriza outros autores, não estuda outros autores, não recomenda, mas o objetivo do IDEAC é divulgar e explicar as obras de Allan Kardec. Por isso nós focamos em Kardec, em tudo aquilo que Kardec fez e produziu. Então, nós fizemos agora, recentemente, também uma parceria com o CSI, que é um Facebook que trata, em que o membro principal lá, o Carlos Sete, o responsável por isso, que é a pessoa que também faz pesquisas de documentos e materiais, e todo documento e material do período Allan Kardec, nós estamos colocando lá na Kardecpédia. Então, a nossa intenção é tudo que for do período Allan Kardec, que vai de quando Kardec começou a publicação do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 57, até em março, a sua desencarnação em 31 de março aí de 69. Ali nós estamos buscando colocar todo o material à disposição. Então, o projeto futuro aí do IDEAC, que nós estamos trabalhando, é a ampliação do projeto Kardecpédia para 10 idiomas. Esse é o nosso sonho, um sonho que a gente está perseguindo aí para conseguir levar Kardec para o mundo. Lembrando que a Kardecpédia é gratuita, a gente não cobra nada, a intenção é que tudo aquilo que é exclusivamente de Kardec seja gratuito. Aquilo que outros autores produzem, no caso do Kardec Play, são autores explicando em videoaulas Kardec, é óbvio que aí a gente tem uma cobrança pequena a fim de ajudar a manutenção dos projetos dessa casa espírita que é o IDEAC. Então, um panorama geral do que é o IDEAC e o seu projeto futuro de expandir a Kardecpédia para os 10 maiores idiomas do planeta, ok? Tá certo, são 20 horas e 20 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Defran, Rádio Defran é o Amor no Ar, este é o seu programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa, o pessoal interagindo bastante aqui, tanto pelo Facebook quanto pelo WhatsApp, registrar a presença do pessoal que está lá em Patos de Minas, Orlândia, Lavras, Londrina, Rio de Janeiro, o colega do Rio de Janeiro mandou até o nome dele, a casa que ele frequenta, só localizar aqui rapidinho, daqui a pouquinho a gente fala. Pedir para o Fernando Palermo encaminhar a sua pergunta, Fernando. Cosme, também eu gostaria aqui de deixar claro que eu te conheci no Idefran, uns 2 ou 3 anos atrás, através do nosso querido Adolfinho, que certamente está participando pela nossa Rádio Idefran ou pelo Facebook, então eu gostaria de deixar um abraço para o Adolfinho, nosso companheiro de...
mandar um abraço para ele também, com saudades, já que há muito tempo que a gente não se abraça. Um grande abraço, Adolfo, com muito carinho. Exatamente. Cosme, você é uma pessoa da ciência, né? A sua formação passa pela ciência. A gente sabe que o Evangelho do Cristo, ao longo desses 2000 anos, ele ainda luta para ser reconhecido, né, unanimemente. É muito difícil. As coisas não, a natureza não dá saltos. Eu gostaria de colocar para você o seguinte: nós temos tido um avanço muito grande na ciência, sobretudo na física quântica, em outras ciências a partir da física quântica, biologia, que vem muito de encontro ao que Kardec deixou para a gente, a informação dos espíritos dissecada por Allan Kardec. Você poderia dizer que será um grande encontro, talvez breve, um pouco mais avançado no tempo, este encontro entre a doutrina espírita e a ciência que nós estamos vivenciando hoje? Seria isso uma forma de acelerar a aceitação dos preceitos doutrinários a nível de consciência mundial? Muito boa a sua questão. Eu queria separar em duas partes a minha resposta. Primeiro, dizer que o Espiritismo é, em si mesmo, já uma ciência muito bem construída por Kardec em suas obras. Do mesmo jeito que, por exemplo, a economia é uma ciência e não depende da física para ser ciência, não depende da química para ser ciência, o Espiritismo não depende de nenhuma outra ciência para ser ciência. Ele já é uma ciência, tal como Allan Kardec o construiu em suas obras. Então, isso é um ponto importante. As ciências, elas têm uma independência, uma autonomia. A biologia não depende da física para ser ciência. Então, essas ciências são autônomas, elas podem ter alguns elementos de contato, de interseção, mas cada uma delas é uma construção científica própria. O mesmo se dá com as diversas ciências humanas, que constituem ciências e não dependem nada do progresso dessas outras ciências. Então, isso é um ponto importante para a gente deixar claro: o Espiritismo não depende das outras ciências para ser ciência. Ele já é uma ciência muito bem construída por Kardec ao longo de suas obras. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é: será que as outras ciências, em algum momento, vão tocar em questões que o Espiritismo também toca? Que eu acho que é parte da sua pergunta. Olha, isso é difícil da gente ser um futurólogo e prever. Claro que, por exemplo, a física em particular, a física estuda a matéria. Ela não trata da alma, do espírito, que é o tema fundamental da obra e do espiritismo. Claro que o espiritismo fala em fluidos, em elementos materiais que os espíritos manipulam para a produção de interação dos espíritos com o mundo material, os fenômenos mediúnicos, a interferência dos espíritos no mundo corporal. Claro que esses fluidos, sendo de natureza material, pode ser que um dia o desenvolvimento da física leve os físicos a se aproximarem e chegarem a estudar isso que Kardec muito bem chamou de fluido, porque a palavra fluido era usada e foi usada bem anterior ao século XIX, desde o século XVIII até o século XIX, para designar um tipo de matéria desconhecida. Se você não conhecia bem a causa de um fenômeno, mas sabia que ele era um fenômeno material, era comum se usar a palavra fluido. Foi assim, por exemplo, com o magnetismo do ímã, se chamava de fluido magnético do ímã. Foi assim com a eletricidade, se chamava de fluido elétrico. Quando a física estudou o magnetismo do ímã e estudou a eletricidade, ela abandonou a palavra fluido, porque ela substituiu dentro da física pelos conceitos de carga elétrica, campo elétrico, campo magnético, corrente elétrica, etc. Então, claro que um dia a física poderá chegar na compreensão melhor do que seriam esse tipo de matéria que os espíritos manipulam. Mas eu digo, eu acompanho um pouco, não acompanho tudo ainda do que a física faz, mas eu acho que ainda estamos longe de chegar nesse tipo de matéria. Caso a física chegue, então nós teremos aí um ponto de contato entre a ciência espírita
e a mecânica quântica, ou a física, ou seja lá o nome desta área da física que surgirá no futuro, quando houver o estudo daquilo que Kardec chamou aí de fluidos, que são elementos materiais que o espiritismo estuda. Mas hoje não. Hoje não tem nenhum ponto de contato. A matéria que a física estuda não é esta matéria, esses fluidos materiais de que Kardec e os espíritos falaram. Pode ser que um dia chegue lá, mas aí é futuro, que a gente não sabe como será. O que a gente pode dizer é que hoje, na academia, em geral, tanto na física, na química, na biologia, na medicina, em geral, a academia é materialista. Ela olha para o homem como sendo apenas um corpo que pensa. Ele não tem alma, ele não tem nada disso. A academia é fundamentalmente materialista. Claro que tem exceções, claro que tem cientistas que discordam, claro que tem pensadores diferentes. É claro, a academia nunca tem uniformidade de pensamento, nem dentro das próprias correntes que a academia adota. A gente sabe que na academia existem muitas correntes, mesmo dentro das diversas ciências, mas a academia é fundamentalmente materialista, porque ela aceita que o homem é apenas um corpo biológico, e ela acha que vai explicar tudo por reações bioquímicas ou físico-bioquímicas, que aí vai resolver o problema do homem. Para o espiritismo, não. O homem é uma alma ligado a um perispírito que se une ao corpo. O homem é um ser trinitário, ele é alma, perispírito e corpo. Então, se você não olhar o homem dessa forma completa, você não dará conta de entender toda a complexidade que é o mundo dos homens. E daí o espiritismo tem muita vantagem em relação à ciência materialista, porque ele olha o homem num conjunto. O espiritismo não despreza o materialismo no que diz respeito ao corpo físico, muito pelo contrário, ele usa os conhecimentos da física, da química, no que diz respeito ao corpo. Ele discorda do materialismo no campo do pensamento, dos sentimentos, das emoções. Porque para o espiritismo, quem pensa, quem sente, quem deseja, quem quer, quem tem memória, é a alma, não é o corpo físico, nem o perispírito. Então, o espiritismo tem muito a contribuir com a ciência o dia que o materialismo deixar de ser aí o chamado paradigma dominante, que a academia começar a pensar na importância da alma para a compreensão do homem. Então, até lá, a gente espera que um dia, com o progresso da ciência, possa haver esse encontro. Com certeza vai acontecer. A gente só não pode prever se vai durar 10, 20, 50, 100 ou 500 anos, mas um dia isso acontece. Mas, independentemente disso acontecer ou não, o espiritismo não precisa que isso aconteça. Aí vai um comentário que eu acho muito relevante. Nós não precisamos da ciência para estudar espiritismo, para aprofundar espiritismo, para viver e praticar espiritismo. Então, a gente não tem que se preocupar com as ciências. Por isso que Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele foi taxativo. O espiritismo não é da alçada da ciência. O espiritismo é uma ciência própria. Do mesmo jeito que o indivíduo que estuda a ciência econômica vai dizer a economia não está nem aí para a física. A física não contribui em nada para o avanço da economia. A economia faz os seus estudos, os seus progressos, independentemente da física. Mesma coisa. O espiritismo não depende de nenhuma ciência do mundo para ser estudado como ciência, ser aprofundado como ciência, porque o seu tema fundamental é a alma. Então, ele não precisa das ciências do mundo. Isso é importante para que a gente não ache que nós vamos precisar ou depender da ciência para continuar estudando e aprofundando o espiritismo, ok? São 20 horas e 30 minutos, o tempo urge é exíguo, já praticamente em cima do nosso primeiro bloco, só registrando como eu fiquei devendo aqui, que lá o nosso irmão do Rio de Janeiro, é o Guilherme Ribeiro, que frequenta a agremiação espírita Francisco de Paula, está ligado conosco. Lembrando que você pode ouvir a Rádio Idefran no www.idefran.com.br ou através do aplicativo no seu celular. Ricardo Fadu pergunta se está tudo ok para a gente ir para o nosso primeiro intervalo comercial. Deu sinal de positivo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial na rádio. O pessoal aqui da live do Facebook vai ficar sem som, porque a gente só vai colocar lá na rádio.
Rádio Idefran é o amor no ar, Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa. Estamos de volta aqui na Rádio Idefran, são 20 horas e 35 minutos. 20 horas e 35 minutos. Já estamos... Esse é o Roda Viva do Espiritismo. Temos aqui como entrevistado Cosme Massi.
vamos para a segunda rodada de perguntas. Lembrando que você pode participar conosco através do WhatsApp no 16999998279. Repito, 16999998279. E também nós estamos na plataforma do Facebook. Muita gente comentando aqui, viu, Cosme? Pessoal em peso aí de Curitiba, pessoal que te acompanha, pessoal que gosta do seu trabalho. Eu estou soltando aos poucos aqui os comentários, tá certo? E a próxima pergunta, Cosme, eu acho que nós estamos partindo, evidentemente, uma questão mais filosófica, científica, mas eu vou fazer uma pergunta de cunho direto, bem objetiva. Nós acabamos de sair aí da Semana da Páscoa. E existe uma dúvida, sobretudo para mim, não sei se para todo mundo que está acompanhando, se espírita come carne na Sexta-feira Santa. Eu queria saber se existe embasamento teórico de Allan Kardec para espírita não comer carne na Sexta-feira Santa, Cosme Massi. Muito boa questão. Na verdade, a alimentação das pessoas tem a ver com a sua organização, não com este ou aquele dia. O Livro dos Espíritos é muito claro, o homem deve se alimentar de acordo com o que exige a sua organização física. Então, cada pessoa escolhe aquilo em que ela considera ser o seu alimento. Não importa o dia para isso, né? Claro que se ela estiver passando por algum tipo de dieta, ou se ela deseja fazer algum tipo de alimentação vegetariana ou outra, é uma questão pessoal dela. O Espiritismo não entra nessas considerações. Há uma lei chamada Lei de Conservação, uma lei moral muito importante de O Livro dos Espíritos, da terceira parte, que eu explico no meu novo livro, que faz com que você tenha que se alimentar de forma a garantir a sua saúde. O corpo é o instrumento de trabalho do espírito. Então, quanto mais saudável for o seu corpo, melhor será o seu instrumento de trabalho, de crescimento, de desenvolvimento. Portanto, cada um deve buscar sempre o suporte da ciência naquilo que diz respeito à alimentação, consultar o seu médico, consultar as pessoas que possam orientá-lo naquilo que ele deve ou não se alimentar. A gente encontra hoje aí várias ciências nessa área, dando orientações sobre o que é mais adequado você comer de acordo com sua própria organização. Então, o Espiritismo não entra no aspecto, apenas coloca a importância de você alimentar-se de acordo com sua organização para ter saúde da melhor forma possível, porque o corpo é o seu instrumento de trabalho. Então, não entre em consideração sobre datas, dias, nada disso o Espiritismo trata. Isso não faz parte da temática espírita. Nós, espíritas, respeitamos os religiosos com suas crenças, com os seus rituais, com a sua forma de entender, com os seus hábitos e costumes. Não dá aqui nenhuma crítica aos religiosos que adotam essa ou aquela prática. Isso é um assunto de foro íntimo deles, mas não é uma questão que o Espiritismo trata, ok? Muito bem, são 20 horas e 39 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Idefran, Rádio Idefran, o amor no ar. Este é o programa Roda Viva do Espiritismo, a opinião na dose certa. A próxima pergunta é de Mário Arias. Muito bem, Cosme, nós estamos vivendo um momento no mundo hoje de muita polarização, não é? Nós estamos, então, alguns de nós estão de um lado, outros estão de outro, são decisões difíceis que a gente tem que tomar, posicionamentos, né? Eu vou situar agora, por exemplo, essa questão que nós estamos vivendo da pandemia, né? Alguns são partidários de que deve se soltar um pouco a economia, né? Abrindo um pouco o comércio, outros já querem ficar em casa. Então, na verdade, isso passa por questões morais, é um dilema moral, né? Como é que nós, espíritas, como é que nós podemos usar a doutrina espírita para que nós possamos tomar, obviamente, a nossa posição, mas de uma forma que esse dilema moral seja encaixado dentro da nossa, digamos, da nossa condição espiritual, para que a gente fique com a consciência tranquila. Vamos lá, acho que você me entendeu, né? Entendi. Mário, muito boa questão. Nós temos que separar, no contexto que nós estamos vivendo, várias questões. Primeiramente, lembrando que o Espiritismo não trata de questões econômicas, nem questões políticas, não faz parte da ciência e da filosofia espírita tratar dessas questões, ok? Do que diz respeito à política ou à economia. Claro que nós temos que ter bom senso. Agora, qualquer um de nós que pensa, que reflete, que aprendeu com Kardec a importância da razão, do conhecimento,
para fazer escolhas e tomar decisões. O que nós estamos vivendo é um momento em que há muitas dúvidas, como se tem muitas dúvidas ainda sobre o vírus, sobre tratamento, sobre cura, há dúvidas até sobre o contágio. Não se tem muito conhecimento e clareza. Nós estamos aprendendo com isso, os cientistas, os pesquisadores estão trabalhando nesse sentido. Então, agora é o bom senso. E a dificuldade que a gente encontra, porque você tem que tentar conciliar, quando você vai para uma vida prática, que você tem a dimensão econômica, a dimensão política, a dimensão da saúde, da higiene, não é fácil, porque você tem que tentar conciliar todas essas dimensões de forma a causar o mínimo de prejuízo possível para as pessoas. Esse é o objetivo. Está aí a dificuldade. Por isso, todo cuidado é pouco, é preciso ter bom senso, menos personalismo, menos vaidade, menos orgulho, para que as pessoas possam encontrar aí os homens públicos, os responsáveis por ações públicas, por ações econômicas, tenham bom senso, porque você precisa tentar preservar o homem como um todo, o indivíduo também tem que trabalhar, o indivíduo também precisa de recurso para viver. Então não é fácil, não é fácil você fazer escolhas e tomar decisões num contexto ainda de muitas dúvidas e incerteza. Mas o importante é que tudo tem que ser colocado na balança. Você não pode simplesmente olhar o lado biológico da saúde e, por outro lado, esquecer do lado econômico, porque se você esquecer do lado econômico, você vai causar um outro desastre. Então, nós vamos ter, ao invés de dois desastres, um após o outro. Entramos num e caímos no outro, muito pior, com fome, com miséria, com situações até de violência, que pode aumentar, porque se as pessoas começarem a ficar sem recursos, e os recursos do Estado são limitados, isso é algo muito importante. Os recursos do Estado são os recursos da sociedade, o Estado não produz renda, quem produz rendas são as pessoas que trabalham e produzem, que pagam impostos. O governo não produz dinheiro, e se ele produzir, gera inflação, ou seja, é a sociedade que produz. É preciso também conhecer um pouquinho de economia para saber que a riqueza é um produto da sociedade como um todo. Então, é difícil, é um momento grave, nós temos que orar muito para os nossos líderes, aqueles que estão à frente, para que eles sejam inspirados a fazer a melhor escolha. Então, do ponto de vista político-econômico, como o Espiritismo não entra nessas questões, não é aí o seu papel, mas ele nos orienta com um bom senso. Agora, do ponto de vista moral, aí é outra questão. Aí sim o Espiritismo tem muito a contribuir, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista da saúde. E essas duas coisas em Espiritismo estão ligadas. Então, para a gente ser mais objetivo, todo o processo de doença, em particular uma doença como essa, que ataca o organismo e que depende muito para enfrentar a doença do sistema imunológico do indivíduo, aí é um fator que o Espiritismo tem muito a contribuir. Se o sistema imunológico é peça-chave nesse momento para enfrentar o vírus em cada um de nós, precisa ter um sistema imunológico melhor, bem preparado para isso, não bastam apenas cuidados de alimentação e higiene. Nós sabemos, como espíritas, que o homem é um ser de 3 partes. Ele tem um corpo, ele tem um perispírito, que são fluidos, e ele tem uma alma. E o sistema imunológico depende desses 3 elementos. Então, nós temos que ter qualidades fluídicas no nosso perispírito adequadas, e essas qualidades fluídicas dependem dos pensamentos e sentimentos das pessoas. Então, eu tenho que cuidar do meu mundo emocional, do meu mundo de desejo, do meu mundo de pensamento. Porque se eu fico triste demais, se eu fico com raiva, revoltado, com medo excessivo, se eu entro em clima de briga, de discussão, de desentendimento, eu crio qualidades fluídicas nos fluidos que compõem o meu perispírito que vão prejudicar o meu sistema imunológico, fazendo com que o vírus agora encontre
menos resistência do sistema imunológico, podendo sofrer as consequências disso. Daí a importância que esse é o momento que nós estamos vivendo na sociedade, em que as pessoas, de forma vaidosa, egoísta, orgulhosa, brigam, discutem. Nós estamos encontrando uma sociedade dividida do ponto de vista político, com desrespeito às pessoas, os valores fundamentais de respeito, de fraternidade, de caridade estão sendo jogados fora. Tudo isso prejudica o sistema imunológico de quem cultiva esses sentimentos. Então, nós estamos dentro de casa, as pessoas manterem mais em harmonia, buscar pensamentos e sentimentos nobres. Para isso, eu tenho que ter bons hábitos dentro de casa. Esse é o momento em que eu tenho que cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos, para que meu sistema imunológico esteja melhor aparelhado. Então, boas leituras, diálogos fraternos dentro de casa, buscar assistir filmes e diversões que favoreçam boas emoções, diminuir atritos, evitar brigas, discussões, evitar entrar nesses grupos e brigas da internet politicamente, ou mesmo agora, brigas e discussões em torno das medidas do coronavírus. A gente não pode fazer nada aqui, são os homens que vão decidir. E as pessoas ficam brigando pelo seu ponto de vista, com tanto ódio, com tanta aversão ao outro, criando sentimentos ruins dentro do coração que interferem no seu sistema imunológico, prejudicando a sua saúde. Então, é o momento de paz, de orar para essas pessoas que estão na liderança, que vão ter que tomar decisões, que vão ter que fazer escolhas, que os bons espíritos possam inspirá-los a fazer as melhores escolhas, porque não é fácil fazer escolha no momento de tanta dúvida. E não é só no Brasil, acompanhe os outros países. Olha a dificuldade que está nos Estados Unidos, cujo crescimento da pandemia é assustador, a quantidade de mortes já passou todos os países, e mesmo lá, que é um país tecnologicamente mais preparado, olha as dificuldades que eles estão enfrentando. Então, é o momento da gente usar o conhecimento espírita para ter confiança em Deus, fé, tranquilidade nesse momento, bons hábitos de respeito, de boa convivência, de pensamento fraterno, de oração, para que a gente não prejudique o próprio sistema imunológico. E, além do mais, tem o efeito que Kardec comenta muito bem na revista, da comunhão dos pensamentos. Mais pessoas unidas em prece, em oração, favorecem a qualidade dos fluidos que vão envolver as pessoas e a si próprio. Então, orar mais, manter ambiente de fraternidade, evitar discussões, adiar brigas. É momento das famílias estarem unidas em torno de bons pensamentos, bons sentimentos, que aí melhora a qualidade dos fluidos da pessoa, das pessoas, da família, essa qualidade de fluido se expande para o vizinho, para a coletividade, para a gente criar um ambiente propício à interferência dos bons espíritos, à inspiração dos bons espíritos, afastando os maus espíritos. Então, a ciência espírita tem muito a oferecer do ponto de vista moral, para este momento grave que estamos passando, para que a gente mantenha esse clima de amor, de fraternidade, de confiança em Deus, de oração aos espíritos bons, para que a gente tenha o equilíbrio interior, primeiro cada um dentro da própria família, para que isso possa se expandir para a sociedade. Então, o espiritismo tem muito a contribuir. Agora, a gente entende que cada um quer ter a solução, cada um gosta de opinar. Quando entra na política, cada um tem uma ideia diferente, quando entra nas medidas, cada um tem um ponto de vista, mas está nas mãos dessas pessoas que lideram o país a decisão. Então, temos que orar por elas, pedir aos bons espíritos que a inspirem e a gente cuidar cada um de si, do ponto de vista fluídico, do ponto de vista das emoções, e ajudando fraternalmente outras pessoas. É o momento também da gente se dar as mãos, porque muita gente vai precisar de ajuda. Se a economia continuar patinando e caindo, muita gente vai para a miséria, para a dificuldade. E aí nós temos que começar a ajuda da caridade. E a caridade é um círculo que vai ampliando. Primeiro eu vou cuidando dos que estão próximos, parentes, amigos, empregados, pessoas de convivência, e eu vou expandindo isso na medida em que eu tenha condições. Porque nós vamos viver ainda
as graves consequências econômicas que estão começando a aparecer e vão piorar. Então, nós vamos ter que nos dar as mãos em termos de caridade e fraternidade para uns ajudarem os outros. Eu digo, a humanidade está vivendo uma prova se ela realmente consegue viver aquilo que Jesus nos deixou. A gente está conseguindo amar uns aos outros? Estamos botando isso em prática, primeiro no interior das nossas casas, estendendo para o ambiente que a gente atua, para a nossa empresa, para a casa espírita, para os amigos, para os vizinhos, e depois expandindo em direção aos desconhecidos e a todas as pessoas. Essa vai ser uma prova que nós vamos ter que, como espírita, com o nosso conhecimento, e vencer a prova. Porque vai ser a demonstração de que até que ponto a gente mantém a serenidade, os bons pensamentos, a confiança em Deus e a prática do amor e da caridade. São 20 horas e 51 minutos, estamos ao vivo pela Rádio Idefran, Rádio Idefran, o amor no ar. Você ouve no www.idefran.com.br ou através do aplicativo diretamente no seu celular. Fazer um convite a todos que nos ouvem neste momento e assistem aqui pela live no Facebook. Amanhã às 10 horas da manhã estaremos eu, Mário Arias, Vilton Borges, Rosemir Folhas e Eurípides Montandon no programa O Livro dos Espíritos em Destaque, às 10 horas da manhã. É um comentário que a gente faz, uma mesa redonda sobre o Livro dos Espíritos, evidentemente não com esta lucidez de Cosme Mas estamos nos tentando lá para um dia chegar nesse nível de conhecimento de Cosme Mas. Fazemos um comentário sobre o Livro dos Espíritos em Destaque. São 20 horas e 52 minutos. E a última pergunta do bloco é dele, de Fernando Palermo. Cosme, eu vou deixar a minha pergunta para o próximo bloco. Teve uma pessoa que está nos acompanhando, se não me engano, o Ailton, da Bahia, e ele pediu que você fizesse considerações sobre uma divergência que existe, me parece que você até já tratou disso em uma de suas obras, sobre se o perispírito tem ou não órgão. É uma pergunta do nosso amigo Ailton, se eu não me engano, da Bahia. Se me permite, Fernando. Responder para ele. Se me permite, Fernando, está aqui na tela agora, Ailton Santos Caetano está perguntando o seguinte, Cosme, por que tantas divergências na compreensão do perispírito? Uns dizem que o perispírito tem órgãos, já outros afirmam que não tem. Como você vê essas divergências de compreensão? E ele fala lá de Ribeira do Pombal, diretamente da Bahia. Olha, eu não vejo divergência, a não ser que você compare Kardec com outros autores. Se você fica nas obras de Kardec, nas suas 23 obras, não há divergência alguma. Kardec é muito claro, e eu exponho com detalhes todos os argumentos principais que Kardec mostra em suas diversas obras, porque o perispírito não tem órgãos. Então, isso é muito claro nas obras de Kardec. Então, não há, dentro das 23 obras de Kardec, nenhuma dúvida a esse respeito. Claro que tem autores, eu sei, que pensam diferente, que têm um pensamento contrário àquilo que se encontra nas obras fundamentais do Espiritismo, produzidas por Kardec e pelos Espíritos. Ali não tem nenhuma divergência. Mas é simplesmente você pensar, eu vou dar muito rapidamente aqui, um argumento básico que Kardec dá, que é o argumento da mudança de forma. O espírito assume a forma que ele deseja assumir. Então, suponha que o espírito que estava numa forma masculina resolva assumir uma forma que não tem a cabeça. Ele vai parar de pensar porque ele tinha uma cabeça no perispírito que pensava? Ou ele assume uma forma que não tem boca, nariz para respirar? Ele vai morrer porque agora não tem mais boca, nariz para respirar? Então, ao assumir uma forma que não tem a boca, nariz, ele morre porque agora não tem mais os órgãos de respiração? Então, Kardec dá vários argumentos que não faz nenhum sentido botar órgãos no perispírito. O que as pessoas confundem é a aparência com órgãos. O espírito pode assumir uma aparência humana com detalhes, com nariz, boca, olhos, mas não são os olhos, ele não enxerga pelos olhos daquela aparência, daquela forma, ele enxerga por todo o perispírito. Então, a aparência é uma coisa, órgãos dão funções. Se eu tenho os órgãos da fala, é porque eu falo por esses órgãos. O perispírito não tem uma boca para falar, o perispírito não tem olhos para enxergar, não tem nariz para cheirar. Os sentidos do perispírito, diz Kardec, são por todo o perispírito. Então, não tem um órgão que localiza funções.
um órgão como estômago para comer ou para beber água, é só você pensar. Então, se o espírito tivesse lá no perispírito um órgão de respiração, o que aconteceria se um obsessor tapasse o nariz ou a boca dele? Ele morreria, porque já não consegue mais respirar pelo nariz e pela boca do perispírito. Então, Kardec deixa claro isso em todas as suas obras. A gente respeita aquilo, mas cabe a quem pensa diferente produzir argumentos contra os argumentos que Kardec apresenta na obra. Não adianta dizer, tem órgãos, se eu não produzo os argumentos para sustentar a minha tese. Porque Kardec não diz simplesmente que tem, ele dá os argumentos, todos os argumentos, e a gente esquece de algo muito curioso. Só para encerrar, e já passo aí a palavra, por exemplo, eu chego do lado de lá agora, morro, é muito provável que a minha aparência seja masculina, eu desencarnei como Cosme, vou assumir essa aparência de Cosme por um tempo, e se eu tiver que reencarnar mulher, o que eu tenho que fazer? Uma cirurgia no plano espiritual para mudar os órgãos para poder reencarnar? Ô Cosme, e justamente nesse sentido, se me permite, existe uma dúvida, sobretudo para mim, mais uma vez, com relação à memória, né? Porque se discute muito sobre isso. A memória fica no perispírito ou a memória fica no espírito? Bom, essa também é uma questão importante. Memória é um fenômeno mental. A gente até usa a metáfora da memória no computador, mas o computador não tem memória, um disquete, um pendrive não tem memória. Memória é um fenômeno mental, é formada de ideias, de conceitos. Quem tem ideia, conceitos e memória é só a alma. Bastaria você refletir o seguinte, tá bom, o espírito troca de perispírito. Se a memória estivesse no perispírito, ele teria que fazer um backup antes de trocar? Ora, peraí, eu vou trocar de perispírito, eu vou fazer um backup da memória dele em algum lugar, para quando eu pegar outro, eu transfiro. Memória, como qualquer fenômeno mental. Memória, pensamento, desejo, percepção, sentimento, sensações, tudo isso são fenômenos mentais. E qualquer fenômeno mental está na alma. Hoje os materialistas usam muito essa noção de mente. O espiritismo não trabalha com a noção de mente. A mente, para o materialista, é um produto do cérebro. O espiritismo, quem pensa, quem tem memória é a alma. Não tem o conceito de mente freudiano ou de outros psicólogos que adotam a noção de mente. Não tem isso. Só tem alma. Quem tem todos os chamados fenômenos mentais, pensamentos, emoções, desejo, memória, percepção, sensações, é a alma. O perispírito é somente um veículo que permite a interação da alma com a matéria. É o veículo que permite que as sensações cheguem na alma, mas é a alma que as tem. Então, Kardec deixa isso muito claro ao longo de suas obras. Por isso que eu digo, não tem divergência no interior da obra kardeciana sobre essa temática. Claro que tem divergência com outros autores. Dentro da obra kardeciana, dentro dos 23 livros de Kardec, não há nenhuma divergência quanto a essa questão de órgãos ou memória. Só tem fenômenos mentais a alma. O perispírito é um aglomerado de fluidos que não tem órgãos com funções. E esses fluidos são tão sutis que eles tomam a aparência ou a forma que o espírito deseja. Desde uma forma humana até uma forma de outro animal, como até uma forma inanimada que não represente animal nenhum. Então, isso é a capacidade que tem o espírito de dar ao perispírito a forma dos seus pensamentos e desejos, ok? Tá certo, são 20 horas e 59 minutos. Este é o seu programa Roda Viva do Espiritismo. Estamos ao vivo pela Rádio Idefran, que você ouve no www.idefran.com.br. Vamos continuando aqui. A próxima pergunta de Mário Arias. Ô Cosme, você está lançando um livro novo, estou aguardando aqui, não tive a oportunidade de recebê-lo ainda, já fiz a cobrança ontem, ele não chegou hoje ainda, então, ô Lilian, acha esse livro para mim, onde ele está, hein? Está no correio? Vou ter que ir a Curitiba buscar? Mas é o seguinte... Hã? Vou procurar para você. Por favor. Mas é o seguinte, Cosme, lá na ordem didática de O Livro dos Espíritos, você, quando vai abordar as leis morais, você propõe uma distribuição dessas leis morais em deveres do homem com relação a Deus, com relação a si próprio e com relação à sociedade. Esse livro que você está lançando agora, você vai aprofundar nessas leis morais. Como é que você está tratando essas
essa divisão, essa distribuição que você colocou. E como isso aí, eu acredito que você tenha feito relacionamentos com filósofos e tudo mais, como isso aí vai nos ajudar nesse momento e nos momentos vindouros, nesse nosso processo em que estamos vivendo atualmente? Mário, o que eu procuro fazer nesse livro? Esse que você citou, a didática, eu procurei mais mostrar a ordem, a organização das leis morais. Nesse outro agora, as leis morais, ou as leis naturais, eu tento estudar cada uma destas leis, aprofundar um pouco o conteúdo dessas leis. Mas, para fazer isso, a gente buscou fundamentos naquilo que constitui uma lei moral. Uma lei moral no Livro dos Espíritos é uma lei que estabelece o que o homem deve ou não deve fazer. Então, trata, portanto, de orientar a ação humana. O que eu devo ou não devo fazer? Então, há leis naturais que estabelecem mandamentos positivos do que eu devo fazer. Deveres positivos, como há deveres negativos, do tipo não matar, por exemplo, para citar um dever negativo. Cuidado, que negativo aqui diz respeito à forma da sentença. Não é negativo no sentido de qualificador negativo, de algo ruim. Um dever é negativo porque a sentença tem a forma de uma negação. Não matar, por exemplo, não roubar, por exemplo, são deveres negativos. Então, não tem nada a ver com o sentido negativo, qualidade ruim, ok? Então, aí como a lei moral, ela estabelece o que o homem deve ou não deve fazer, eu fui trabalhar a ação humana. O que é uma ação humana? Do que depende a ação humana? Então, vamos ver que a ação humana tem fins que você escolhe ao agir, tem meios que você usa, depende da vontade, depende do seu conhecimento. Então, a gente usa a contribuição de vários filósofos para entender melhor o que é uma ação humana, para depois caracterizar o que é, dentre as ações humanas, quais são aquelas ações morais ou virtuosas. E, a partir daí, nós tínhamos o conceito do que é um direito, segundo a lei da natureza, segundo as leis naturais, e o que é um dever, estabelecido também pelas leis naturais. E a gente vai mostrar no livro, usando os conceitos de ação, de direito e dever, como isso pode ajudar a interpretar cada uma das leis morais. Por exemplo, se eu pego a lei da adoração, adorar a Deus, adorar a Deus vai ser, dentro da visão espírita, um dever, não apenas um direito. Eu não tenho apenas o direito de adorar a Deus, eu também tenho o dever de fazê-lo. Aí você vai me perguntar, peraí, mas quem não cumpre o dever sofre punição, tem consequências, e é isso mesmo. Nós mostramos que as leis morais propostas do Kardec não estabelecem apenas direitos, estabelecem também deveres. Isso é algo importante, porque a diferença fundamental entre um direito e um dever qual é? Um direito, se eu não exercer, eu não sou punido por isso. Eu não quis exercer o direito. Um dever, não. Se eu não cumprir o meu dever, eu posso ser punido por isso. Receber as consequências de não ter cumprido o dever. Então, eu discuto isso, direitos e deveres, e quais são os deveres que as leis morais estabelecem, para que a gente possa mostrar que são, na medida que eu vou cumprindo esses deveres destas leis apresentadas por Kardec, nós vamos chegar num conceito de verdadeira felicidade que se encontra no Livro dos Espíritos. O que é a verdadeira felicidade? É um estado interior próprio que é conquistado na medida em que eu cumpro as leis de Deus ou as leis morais. Então, não é simplesmente qualquer estado de alegria que é felicidade, qualquer estado de ventura que é felicidade. Não. A verdadeira felicidade passa a surgir no espírito na medida em que ele vai cumprindo as leis de Deus. Então, a importância de conhecer essas leis morais, de aprofundar o seu conhecimento, saber como aplicá-las, como praticá-las no dia a dia, com esta meta. Porque a verdadeira felicidade vai surgindo no indivíduo ao longo da caminhada, na medida em que ele vai botando em prática essas leis morais. Então, é um pouco diferente do ordem didática, que eu me preocupei muito mais com a ordem, com o ordenamento dessas leis, do que aprofundá-las do ponto de vista da ação humana, dos direitos e dos deveres. Então, é um livro mais filosófico e, ao mesmo tempo, prático, porque ele dá uma série de orientações de como botar em prática essas leis
tendo em vista a felicidade que todos almejamos, mas a verdadeira, não a felicidade ilusória dos prazeres fáceis, do descumprimento da lei, da imoralidade, do cultivo dos vícios, porque tem gente que sente feliz, sente prazer, mesmo vivendo de forma contrária à lei moral. Então, esse prazer, essa alegria da pessoa não é o que o Espiritismo chama de verdadeira felicidade, mas exatamente o cumprimento dessas leis, ok? Tá certo, só lembrando para os nossos amigos ouvintes da Rádio Difusora, que não está vendo as imagens aqui no Facebook, Cosme Massi está lançando o seu terceiro livro, né? As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, pela Kardec Books, que é, acho que, um braço da editora Nobilitava. Só você entrar aí na internet, digitar lá As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, Cosme Massi, as melhores livrarias do ramo, vai abrir para você poder adquirir o seu exemplar, e a Lilian vai despachar, não como fez ainda com o livro do Mário, porque ela ainda não despachou, mas com o seu, com certeza. Tá certo? Cosme, nós vamos... Tem várias perguntas aqui, tem uma aqui do nosso amigo Edenilson Oliveira. Ele pergunta o seguinte: se for possível falar sobre os espíritos elementais. Eles existem? Como eles interagem com a matéria, Cosme? Então, veja, primeiro, essa não é propriamente uma nomenclatura que Kardec usa, né? Ele dá a entender que os espíritos com E maiúscula, antes de se tornarem espíritos com E minúscula, são chamados de espíritos com E minúsculo, que constituem, inclusive, almas dos animais. E, é claro, esse período anterior ao chamado período humano não é aprofundado na obra de Allan Kardec, porque a preocupação dos espíritos de Kardec é falar para nós, espíritos humanos, cujo objetivo é a compreensão do que nós somos, para nos orientar a viver uma vida cada vez melhor, praticando as leis de Deus. Então, Kardec toca muito superficialmente no que ocorre com o espírito antes do período propriamente humano. Esses espíritos que, de alguma maneira, participam de fenômenos naturais, mas não é explicado de que maneira esses espíritos, que ainda não estariam nesse período propriamente humano, atuariam, estariam presentes na natureza. Então, essa não é uma preocupação fundamental do espiritismo, porque ele se preocupa mais com o espírito com E maiúsculo. É por isso que você vai encontrar, já na segunda parte do Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, a de número 76, Kardec introduzindo o espírito com E maiúscula, e esse passa a ser o principal tema da área, já que o espírito com E minúscula ele estuda apenas na primeira parte, no último capítulo, principalmente da primeira parte, em que trata ali das características do princípio inteligente, e depois, no último capítulo da segunda parte, também, rapidamente, é o tratar dos três reinos. Mas a preocupação mais importante é tratar dos espíritos, período humano, que é o que nos interessa de perto. Claro que esses espíritos, antes do período humano, um dia poderão ser aprofundados, a gente estudar mais. Mas eu acho que essa temática vai ficar bem para estudo após a morte, viu? Quando a gente estiver do lado de lá, e aí a gente tem muito mais recursos para estudar esse tipo de evolução do espírito antes do período humano. Eu acho que agora é muito mais importante, mais adequado estudar os espíritos. Nós não temos mecanismos para fazer esses estudos aqui enquanto estamos encarnados, a não ser tendo ideias gerais, conceitos gerais, como Kardec coloca na primeira parte e lá no capítulo da segunda parte, chamado Os Três Reinos, ok? Então, eu nunca recomendo, não se prenda muito a esses estudos. Se concentre mais nos estudos do espírito com E maiúscula, que somos nós. Teremos muito mais a ganhar do que entrarmos numa linha muito difícil das origens do espírito, do que ocorre com o espírito com E minúscula. Essa é uma temática difícil, complicada, que é melhor a gente não se perder nela. É melhor a gente se dedicar àquilo que a gente dá mais conta de estudar e de entender mais, que é a alma humana, o espírito com E maiúsculo, ok? Tá certo, são 21h10. Enquanto o Fernando Palermo prepara a próxima pergunta, registrar aqui o agradecimento a Silneide Vitoriano Santos Neves, que está me lembrando que não, eu falei terceiro livro, não é terceiro livro, já é o quarto livro do professor Cosme Massi. Como eu havia dito no começo, ele tem os outros três que são... A estrutura didática do Livro dos Espíritos é o primeiro, Espírito e Matéria, diálogos filosóficos sobre as causas primeiras é o segundo,
O terceiro livro é Os Espíritos e os Homens. E o quarto livro, que ele está lançando agora, As Leis Naturais, a Verdadeira Felicidade, pela Kardec Books Nobilitar. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, são 21 horas e 10 minutos. Fernando Palermo, a sua pergunta. Cosme, eu queria falar agora um pouco sobre fé. Nós estamos num momento difícil, como já foi tratado aqui na nossa live, em que nós estamos precisando muito de fé, né? As pessoas precisam de Deus e fé em Deus. Costuma-se dizer, né, que nós sabemos que a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Eu gostaria que você traçasse um paralelo e considerações sobre a fé demonstrada pela mulher hemorroísta na passagem do Evangelho, em que ela toca a veste de Jesus e é curada da sua moléstia naquele instante, não é? E o mestre diz, a tua fé te curou. Uma virtude saiu de mim e a tua fé te curou. Como é que nós podemos traçar um paralelo da fé desta mulher que foi curada, dessa força que ela tinha interior, com a fé raciocinada que a doutrina espírita nos propõe? E como nós poderíamos utilizar desta fé para pavimentar a nossa estrada nesses tempos de tanta insegurança material, psíquica, emocional que o nosso planeta está passando? Muito boa pergunta. Eu gostaria de iniciar pela primeira parte da resposta, tratando um pouco do próprio conceito de fé, desta fé raciocinada que Kardec discute com profundidade lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas veja que coisa curiosa, nós temos uma ciência espírita que estabeleceu, por meio de raciocínio de fenômenos, a certeza de que somos uma alma imortal, de que somos um espírito que sobrevive à morte do corpo, que tem leis morais que regulam o seu estado de felicidade ou infelicidade, não apenas aqui na Terra, mas após a morte do corpo, que esse espírito evolui ao longo de diversas existências corporais e que há um universo como consequência filosófica dessa ciência espírita, há no universo um Deus soberanamente justo e bom. Tudo isso nós obtemos a partir desta ciência, usando da razão, do bom senso, extraindo as consequências da ciência espírita. É curioso, a gente tem lá que há um Deus, inteligência suprema, olha que coisa curiosa, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom, portanto, o universo tem um comando, as leis naturais são justas e são boas, porque refletem o seu Criador, os atributos do seu Criador. Então, nós temos todas as bases científico-filosóficas para uma fé segura e precisa. Mas eu costumo brincar, a gente fala que acredita num Deus soberanamente justo e bom, e quando os problemas aparecem, a gente entra em pânico, em desespero, em reclamação. Mas espera aí, eu escolhi as provas e expiações porque tenho que passar, como está em O Livro dos Espíritos, provas e expiações que Deus permitiu que eu passasse, como necessárias ao meu progresso, à minha evolução espiritual. Aí, na hora que a prova vem, que a expiação vem, a gente reclama, a gente perde a confiança. Mas espera aí, mas por quê? Há ou não há um Deus? Alguns filósofos costumam dizer que uma ciência, uma filosofia, uma doutrina é para pegar ou largar. Ora, se eu aceito que há um Deus justo e bom, e na hora da prática eu ajo como se não existisse, está havendo aí uma contradição na minha crença. Se há um Deus justo e bom, eu tenho que ter confiança na sua justiça, na sua bondade. Então, vem uma crise, uma dificuldade, a gente usa da razão, do esforço, do trabalho, de todos os recursos para vencer essa crise, confiando em Deus. Vem uma doença grave, nós enfrentamos a doença, mas se chegou a hora de morrer, se o Criador julga que meu tempo na Terra acabou, tranquilidade, porque a morte não existe, que eu estou vivendo apenas num corpo, que daqui a pouco eu vou estar livre dele. E nós vamos morrer de qualquer jeito, seja hoje, amanhã, ou daqui a 20, 30, 40 anos. Então, ou a gente aceita a ciência e a filosofia espírita com todas as suas consequências, ou a gente está sendo como um materialista.
Porque o materialista, sim, que não acredita em Deus e na alma, este tem motivo para entrar em pânico. Se ele acha que ele é um corpo que pensa e que desaparece com a morte, ele tem que ter medo da morte, ele não quer perder essa vida. Ele tem que ter medo da crise, da dificuldade econômica, porque ele é só corpo. Então ele vai fazer tudo para defender esse corpo, mesmo sendo egoísta, o materialista. Ele não vai nem pensar nos outros. Para que eu vou pensar nos outros se os outros não fazem parte da minha felicidade? Os outros é que se dane, pode pensar o materialista. Eu sou só o corpo que vou morrer amanhã. Por que eu vou me preocupar com outras pessoas nesses momentos de crise? Para o espírita, não. Nós não somos o corpo. O corpo é uma vestimenta que a gente já trocou milhares e milhares de vezes, já morremos muitas vezes, já trocamos de corpo muitas vezes, já morremos crianças, já morremos velhos, já morremos por doenças, já morremos muitos por assassinatos, por várias formas. Nós somos uma alma imortal. Então, o fato de sermos essa alma imortal e de há um Deus são fundamentos racionais para uma fé, para uma confiança naquilo que vier. Se for o pior, graças a Deus, Deus permitiu, fazia parte da nossa experiência, que a gente saiba encarar o mal que vier com resignação, com alegria. Seja feita a sua vontade, como disse Jesus. Então, se a gente puder todo dia acordar e dizer, seja feita a sua vontade, qualquer que ela seja, seja a vontade para que eu não passe por aperto, para que eu passe bem, ou seja, para que eu passe em aperto, que esse aperto, essa dificuldade seja parte da minha prova ou da minha expiação. Então, em qualquer circunstância, manter essa confiança, que este caso que você lembrou do Evangelho, era esta confiança, essa fé, essa certeza de que chegou o fim da prova dela, da expiação dela. Essa mulher tinha tanta certeza que o fim da prova da expiação dela ia acontecer, que, de fato, ela foi curada porque a prova dela acabava ali, a expiação dela acabava ali. Ela guardava uma convicção interior disso. Certamente, durante o sono, essa convicção dela se manteve ainda forte e ela ali soube atrair as boas qualidades do fluido pelo sentimento de gratidão a Deus, de confiança em Deus, porque a revolta, o queixume, a reclamação, a tristeza são manifestações de ingratidão a Deus. Porque se Deus nos fez uma alma imortal, indestrutível, eu costumo dizer, nós somos um super-homem sem criptonita. Não é para ter medo de nada, é para ter confiança. Se nós somos uma alma imortal e Deus é justo, não podemos ter revolta, tristeza, queixume, reclamação. Temos que aceitar alegremente as determinações de Deus, fazendo a nossa parte. O que nos compete fazer de precaução, de higiene, de caridade, de trabalho, de esforço, de luta para enfrentar as dificuldades, nós vamos fazer. Agora, os resultados, se o nosso esforço, se o nosso trabalho, se os cuidados do corpo, da higiene, se tudo que nós fizermos ainda assim nos levar ao contexto de morte, nós vamos aceitar alegremente. Este é o homem que aprendeu o valor da resignação, aceitar alegremente, sem deixar de fazer a parte que lhe compete fazer. Não é a aceitação medíocre daquele que não faz nada e cruza os braços, não é isso. É a aceitação do homem virtuoso, que faz tudo que está ao alcance dele para cumprir as leis de Deus, para ser útil, para enfrentar a doença, para fazer o que for necessário, mas sem perder a alegria interior. Porque se chegou a hora dele partir, que ele parta com alegria, agradecendo a Deus ter tido forças para viver com alegria a experiência dolorosa, se porventura for a experiência dolorosa a prova ou a expiação dele. Então, isso é a demonstração de fé, acreditar na crença de um Deus justo e bom e de que ele é uma alma imortal. É o exemplo que essa pessoa, nessa passagem notável do Cristo, demonstrou, a confiança em Deus. Senhor, seja feita a sua vontade. Ela disse seja feita a sua vontade com tanta firmeza de coração
que a vontade de Deus era que ela ficasse curada e ela ficou naquele momento, porque sua prova, sua expiação tinha chegado ao fim. Então, que a gente seja capaz disso, nesses momentos, darmos provas a nós mesmos do que a crença espírita pode fazer por cada um de nós. Há um Deus, gente, soberanamente justo e bom. Nós somos uma alma imortal. Vamos levar isso a sério. Não vamos agir como os materialistas, que a gente até dá o desconto, porque eles não acreditam na alma nem em Deus. Então, podem se revoltar, reclamar, se indignar. Mas nós não. Se nós fizermos isso, nós estamos sendo muito ingratos com esse Deus extraordinário que nos fez um universo extraordinário, com leis justas e boas, numa alma que não morre, que não se destrói jamais. Então, nosso dever como espírita é sermos resignados, aceitar virtuosamente, com alegria, tudo aquilo que vier a acontecer. O futuro está nas mãos de Deus. Façamos no presente a nossa melhor parte, deixando que Deus cuide de cada um de nós. São 21h21. Este é o seu programa Roda Viva do Espiritismo, Opinião na Dose Certa. Você está ao vivo pela Rádio Idefran. Rádio Idefran é o amor no ar. Você ouve no www.com.br. Aproveitar e fazer mais um convite para você. Você que nos vê aqui pela live e que está nos ouvindo pela Rádio Idefran, toda sexta-feira às 17 horas, com reprise aos domingos às 16 horas, você tem o programa Expansão da Consciência com Wilton Borges. É um programa de música, ele traz músicas interessantes, mas sempre a música que traz um fundo, ela que traz uma mensagem positiva. Então fica o convite aí para você ouvir toda sexta-feira às 17 e com reprise domingo às 16. Cosme, nós vamos encaminhando para o final do nosso programa. Temos muitas perguntas, muita gente participando, o pessoal perguntando aqui. Infelizmente, gente, nós vamos ter que pedir desculpas, mas eu mesmo tenho várias perguntas aqui que ainda não foram feitas. Mararias deve ter umas 450, o Fernando 932, mas nós não vamos conseguir segurar o Cosme e Márcia até as 3 da manhã aqui, infelizmente, tá? Já fica o convite aí para, de repente, a gente marcar uma próxima, né? Tá tão gostoso o bate-papo, tá tão legal a dinâmica, muita gente participando, viu, Cosme? Agora a gente vai encaminhar para a parte do nosso programa, no qual é o seguinte, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: geralmente a gente pede para o nosso convidado contar uma história relacionada ao espiritismo, uma história engraçada, uma história interessante que você esteja envolvida. Se porventura você tiver, você fica à vontade para compartilhar com a gente. Se não tiver, também não tem problema, a gente parte para as outras perguntas. Você tem alguma coisa para dizer para a gente nesse sentido? Na verdade, a única história que eu queria contar foi a história da minha iniciação no Espiritismo lá, a convite do meu irmão, que eu já contei até, fiquei emocionado, eu sempre lembro dessa história, emocionado, a oportunidade de ter estudado o Espiritismo e conhecido antes de sofrer toda a pressão do materialismo do mundo. Isso foi muito, agradeço muito a Deus essa oportunidade. Eu acho que a gente podia, então, passar para alguma outra pergunta aí. Agora nós vamos entrar aqui nas perguntas pequenas com respostas rápidas, aquele famoso ping-pong, aquele famoso bate-papo, tá? E aí eu vou te perguntar o seguinte: você teria uma música para indicar para os nossos ouvintes, para o pessoal que está acompanhando a live? Olha, eu gosto, uma música que sempre gostei, eu sempre pedi aos amigos que cantasse aquela música do Gonzaguinha, como é que chama? Sementes do Amanhã. Sementes do Amanhã. Aquela música eu acho muito importante para reflexão e muito bonita para se ouvir. Perfeito, muito legal. A indicação de um livro? O Livro dos Espíritos, não tenha nenhuma dúvida. Livro dos Espíritos, tá ok. A próxima é um intérprete, um cantor, uma cantora que você goste. Olha, aí é difícil, eu não sou muito, mas eu sempre gostei muito do Luiz Gonzaga, do Gonzaguinha. Gonzaguinha, muito bem. A próxima é um fato da história da humanidade, o Cosme, que você gostaria de ter presenciado, ou se porventura se a gente pudesse entrar aqui num exercício de imaginação dentro de uma nave espacial e a gente pudesse programar uma data lá. Que data que você programaria para você assistir? Eu adoraria estar lá, 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Eu adoraria comprar um exemplar, ter comprado um exemplar e recebido um autógrafo dele. Que legal. Essa eu responderia para você, eu tinha certeza que você ia falar isso. Absoluta. E seria amanhã, né? Só amanhã. Exatamente. Na sua atual existência, ô Cosme, você tem algum arrependimento?
Não, eu costumo não me arrepender das coisas, dos erros que eu cometo. Eu costumo não repeti-los sempre que eu posso. Eu sempre digo, errar nós vamos errar muitas vezes, faz parte do espírito imperfeito. Mas a gente tem que atentar a cometer novos erros, evitar cometer os mesmos erros. Esse é o esforço que eu acho, por isso que eu não acho que... Se você considera arrependimento apenas isso, lamentar ter cometido erro, tudo bem, mas não ficar preso ao passado, preso ao erro. Errou, corrija, siga adiante, procure não errar mais. Essa é a recomendação que o Espiritismo nos oferece. Não se prenda aos erros do passado. Quantos anos você tem? Vou fazer 62 esse ano, dia 27 de setembro. Se o Cosme Massi hoje, com 62 anos de idade, encontrasse o Cosme Massi com 15 anos de idade, o que o homem de hoje diria àquele jovem? Eu diria, estude mais ainda Kardec. Fantástico. Muito bom. Evidentemente, nós vamos um dia partir desse plano material e nós vamos deixar os nossos despojos materiais aqui. O que você gostaria de ver escrito na sua lápide, Cosme? Sinceramente, nada. Eu não tenho nenhuma... Não é por estar aqui ao vivo, mas não tem nenhum... Esse não é o tipo de coisa que eu jamais me preocuparia. Não gostaria de nada. Eu até acho que se o corpo pudesse ser cremado ou desaparecido com ele de forma a ser mais higiênico, eu preferiria. Não gostaria de nada disso. São 21 horas e 26 minutos. Estamos ao vivo na Rádio Defran, o programa Roda Viva do Espiritismo. Eu vou fazer a pergunta mais fácil para o Cosme responder do programa. Cosme Massi, o que é a vida? A vida é essa oportunidade extraordinária que Deus nos deu para que a gente possa crescer e evoluir em direção ao estado de felicidade verdadeira que está descrito ali, que é uma conquista que ocorre ao longo do tempo e também chegaremos no estado de plenitude como espírito puro. A vida é essa bênção de Deus que nos deu a liberdade de construir o próprio caminho. Olha que coisa incrível, Deus nos fez perfeito enquanto natureza, mas perfectível enquanto natureza moral. Nós somos os construtores de nós mesmos, isso é algo extraordinário. Ele não nos fez com nenhuma falha, com nenhum defeito, tudo que é obra divina é perfeita, mas ele nos fez perfeitamente capazes de aprender, de crescer, de desenvolver. Então eu acho isso é a vida, essa oportunidade bendita de aprender todo dia e de ser cada dia melhor do que o dia anterior. Muito bem, são 21 horas e 28 minutos, nós vamos partir para as nossas considerações finais, enquanto o Cosme bebe um pouquinho de água lá para fazer a sua consideração final, eu vou fazer mais um convite a você, ouvinte, a você que nos assiste pela live, todas as terças e quintas, às 18 horas, e aos sábados e domingos, às 11 horas, você tem o programa Revista Espírita O Tesouro Esquecido, com o nosso amigo Mário Arias. Terças e quintas, 18, com reprises aos sábados e domingos, às 11 horas da manhã. Portanto, você que gosta de estudar a Revista Espírita, o Mário Arias faz um excelente programa, onde ele traz comentários, e já estou sabendo aí no off que Cosme Massi terá participação especial em futuros programas que vem pela frente aí. O Mário segue uma sequência, mas não deixe de assistir. Muito bem, são 21 horas e... perdão, deixe de ouvir. São 21 horas e 28 minutos, vamos para as nossas considerações finais. O pessoal está deixando aqui o seu abraço aqui através do Facebook, muita gente também compartilhando, a gente só tem a agradecer. Vamos primeiro as considerações finais de Fernando Palermo. Queria agradecer, Cosme, pela sua disposição de estar conosco, agradecer aqueles que nos acompanharam, pelas oportunidades que a vida nos faculta. Nós temos aí uma oportunidade muito grande de darmos um salto no nosso processo evolutivo a partir da vontade bem direcionada, e eu acho que todos aqueles que buscam a doutrina espírita, todos aqueles que veem na doutrina espírita esta chance de serem mais felizes como construtores do próprio destino, têm que agradecer a Deus todo dia. Então é o que nós deixamos aqui, um beijo no coração de todo mundo, e que nós tenhamos programas muito proveitosos como este, deixando aqui o convite para o Cosme retornar conosco em uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tá certo, muita gente já pedindo aqui o retorno do Cosme Massi aqui no Roda Viva do Espiritismo. Passou muito rápido essa 1h30, são 21 horas e 30 minutos. Agora
considerações finais de Mário Arias. Eu também agradeço ao Cosme, à Lilian, pela disponibilidade. Nós sabemos que a agenda de vocês é muito atribulada. É uma honra estar aqui com vocês novamente. É uma honra estar aprendendo com o Cosme o tempo todo. Nós tivemos uma audiência muito grande e você, Cosme, está nos ajudando aqui a realmente realizar um sonho, que é um sonho de muitos anos, que é a Rádio Idefran. É um sonho que foi gestado muito antes da gestão do Fernando e que agora está se tornando realidade. Então, o que você está fazendo aqui hoje conosco é a construção de um sonho. Assim como você construiu o IDEAC, nós estamos construindo a Rádio Idefran. O propósito é o mesmo, é levar a doutrina espírita e é levar para as pessoas a luz que eu te disse no começo do programa que você trouxe para mim. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam e acompanhem a nossa programação da Rádio Idefran. Muito obrigado, um grande abraço. Tá certo, esse foi Mário Arias, são 21 horas e 31 minutos, já estourado no tempo, mas agora as considerações finais, fique à vontade, Cosme Massi. Eu gostaria de agradecer, em especial agradecer ao Mário, que desde o começo do IDEAC está conosco nesse projeto. Agradecer a você, Mário, e a todos aí a oportunidade de estarmos aqui na Rádio Idefran. Parabenizar vocês por esse empreendimento. O Brasil precisa de multiplicadores, o mundo precisa de multiplicadores que levem o espiritismo para a maior parte de pessoas, porque se essa doutrina nos faz tanto bem, resolve as mais graves questões da nossa vida, nos dá orientações tão seguras, a gente tem o dever de levar essa doutrina para outras pessoas, para que elas possam conhecer o que o Espiritismo fez por nós, poderá fazer por elas também. Então, um agradecimento especial a você, ao pessoal aí da Rádio Idefran, parabenizar, continue, estaremos à disposição, você sabe que sempre que pudermos, será um prazer atender e participar aí do programa com você. Quero agradecer a todos os ouvintes, será que a gente pode chamar de ouvintes, porque além de estarem ouvindo no Facebook, estão nos vendo também, a todos os participantes aqui desse encontro, um abraço a vocês e que a gente continue nesse ideal. Como eu digo sempre, estudar Kardec, compreender Kardec, porque compreender Kardec para viver Kardec, porque viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza. Que a gente agradeça a Deus essa oportunidade de sermos espíritas. Muito obrigado a vocês e a todos que participaram. Muito bem, são 21 horas e 33 minutos. De minha parte, também só tenho a agradecer a todos vocês que nos ouviram pela Rádio Idefran, no www.idefran.com.br, vocês que nos acompanharam através da live aqui no Facebook, e também soube durante a nossa transmissão, que foi feita até uma live de forma informal lá, através do nosso Antônio Carlos Essado, lá no YouTube, que também tem o canal do Idefran Vídeos lá no YouTube. Um abraço também para o Antônio Carlos Essado, que está ligado conosco. Eu, de minha parte, só tenho que agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer porque Deus ter nos colocado juntos e estamos dando sequência a essa rádio, esse sonho que é a Rádio Idefran. Este programa foi coproduzido e co-apresentado por Mário Arias e Fernando Palermo, com este que vos fala. Teve nos trabalhos técnicos e direção o nosso querido Ricardo Fadu. Amanhã, a partir das 10 horas, teremos ao vivo o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Não perca!